Esse recurso é um recurso que vai recuperar centenas e centenas de hospitais filantrópicos que trabalham pelo SUS. Aprovamos a medida 859, mas deixar registrado aqui a preocupação com o spread de 3%. O TSE tem invadido a nossa área e determinado que o partido tem que fazer comissão, transformar em diretório, agora já no mês de junho. É bom lembrar, em 2009, esse mesmo Congresso instituiu a cota para mulheres. Que a gente do Novo é sabido isso, nós somos contra, mas nós cumprimos, pois está na lei. E o governo mantém sob sigilo, porque daquela conta do Paulo Guedes de R$1 trilhão que querem economizar em 10 anos... Isso é uma mentira, porque se efetivamente tivesse um decreto de sigilo, ele poderia ser publicado, estaria no Diário Oficial da União e não está. Os deputados e deputadas aprovaram a medida provisória que viabiliza empréstimos às santas casas e hospitais filantrópicos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O texto fixa em, no máximo, 3% o adicional de risco da operação. Esse recurso é um recurso que vai recuperar centenas e centenas de hospitais filantrópicos que trabalham pelo SUS. Todos sabem as dificuldades que existem na tabela do SUS. O governo federal, o outro pagavam em dia, mas a tabela não é suficiente. Então, as santas casas, mesmo aquelas que têm boa gestão, sofrem. E essa foi uma alternativa para o governo federal possibilitar que essas santas casas, que trabalham pelo SUS, repito, possam ter um juro até 11%. Elas estão pagando hoje, em média, 23% ao ano. Nós aprovamos nesta casa, por consenso, um projeto de lei pró-Santa Casa, aonde o governo ficou 2 anos e não teve coragem de fazer a dotação orçamentária para colocar o dinheiro do BNDES. Juro subsidiado para ajudar a reestruturar a saúde pública brasileira, porque as entidades filantrópicas e as santas casas cuidam no meu estado de 70% e no Brasil 60%. Juro que se fosse para custeio era de 1,5% e se fosse para renegociar a dívida 0,5% ao ano. Agora nós estamos utilizando o Fundo de Garantia dos Trabalhadores, que não é para isso que foi criado, e estamos colocando um risco de 3%, mas a remuneração vai chegar até 9% ao ano. O que nós precisamos ter coragem é de entender que as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos são fundamentais para organizar a saúde do nosso povo. Apesar da preocupação da nossa bancada com a saúde financeira do FGTS, frente à ampliação de hipótese de sua utilização, esta MP assegura um prazo final de utilização do fundo para essa finalidade, 2022, e admite uma proteção ao fundo ao permitir o acréscimo de percentual de risco a ser determinado pelo Conselho Curador, servindo ao socorro das santas casas que atendam ao SUS. Eu fui presidente da comissão especial da medida provisória MP 859, as santas casas precisam deste apoio. É bem verdade que nem todas as santas casas estão em situação financeira difícil, mas os recursos do FGTS estarão disponíveis. Não a um preço ideal, são juros de até 12,5% ao ano, mas a um juro muito mais baixo do que se paga hoje, mesmo nos financiamentos da Caixa Hospitais e de outras linhas favorecidas para as santas casas. Pela frente parlamentar
em apoio às Santas Casas, que nós aprovamos a medida 859, mas deixar registrado aqui a preocupação com o spread de 3%, que foi um debate que houve, pelo qual nós tínhamos debatido que fosse os juros do FGTS, mas a 859 traz o spread bancário de 3%. É evidente que nós sabemos a realidade que os bancos têm colocado, mas fazemos um apelo ao governo federal, fazemos um apelo a esta casa, em nome das Santas Casas e hospitais filantrópicos do Brasil, que façam, portanto, após a aprovação desta medida provisória, para que o governo possa subsidiar esta linha e a gente consiga fazer uma linha como estava prevista inicialmente, a 8% ou 9%, que é o valor do FGTS. A medida provisória foi aprovada na Câmara e no Senado. Como houve modificação no texto original enviado pelo governo, a proposta aprovada no Congresso segue para a sanção do presidente da República. O plenário também concluiu nesta semana o projeto que garante autonomia aos partidos políticos. Acho que essa era uma discussão que nem precisaria existir, porque o correto é que os partidos pudessem definir quais o tempo de comissão provisória que cada cidade ou cada município poderia ter. O problema é que o TSE tem invadido a nossa área e determinado que o partido tem que fazer comissão, transformar em diretório, agora já no mês de junho. E, portanto, nós colocamos 8 anos, que é exatamente o tempo de mandato de um senador. E 2 anos é uma coisa muito rápida, muito curta. Seria, ou seja, cada comissão provisória, nós teríamos que trocar 2 vezes ou fazer 2 convenções durante o mandato de um deputado. Por isso, acho que 8 anos é o razoável, embora acho que não deveria ter prazo. Essa é a minha opinião particular, porque o prazo tem que ser determinado por cada direção partidária. Nós entendemos que os partidos têm que ser democratizados. E para isso, a instância local tem que ter essa autonomia, ser diretório. Se eu permito, então, fique 8 anos como uma instância de comissão provisória, o toma lá da cá de negociatas com partidos, entre partidos, aumenta. Então eu tenho que tirar essa possibilidade. Impedir esse toma lá da cá é nós fixarmos os 2 anos e não 8 anos. É bom lembrar, em 2009, esse mesmo Congresso instituiu a cota para mulheres, que a gente do Novo é sabido isso, nós somos contra, mas nós cumprimos, pois está na lei. Depois, em 2015, este mesmo Congresso instituiu a necessidade de repassar 5% do fundo partidário dos partidos para a promoção de políticas, para a participação das mulheres na política. Nós também somos contra o fundo partidário, como já deixamos claro aqui inúmeras vezes. Mas a gente acredita que o que está na lei e o que foi aprovado aqui por esse Congresso, promulgado pelo presidente da República, tem que ser cumprido. Não é razoável que uma comissão provisória se mantenha como provisória por 8 anos. É o provisório que se torna permanente. E nós queremos os partidos sólidos, fortes, estruturados, transparente, democrático, que tenha participação da militância, ainda mais agora que nós não temos mais coligação proporcional, faz-se necessário que as instâncias partidárias tenham solidez, se funde no processo de fortalecimento da democracia. O projeto foi aprovado e enviado à sanção presidencial. Outra proposta aprovada nesta semana foi a que cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. O projeto segue para análise do Senado. Por causa da aprovação da constitucionalidade da reforma da Previdência pela Comissão de Constituição e Justiça, o assunto também foi muito debatido no plenário. O ponto mais polêmico foi a manutenção do sigilo sobre os dados do governo que subsidiam a proposta. E o governo mantém sob sigilo porque daquela conta do Paulo Guedes de R$1 trilhão que querem economizar em 10 anos, 890 bilhões, ou seja, quase 90% do sacrifício financeiro, não vai sair do bolso, como anunciam, dos privilegiados. 90% do sacrifício financeiro vai sair do bolso de quem ganha de 1 até 2,
3 salários mínimos. Querem sangrar com a reforma da Previdência, não é os privilegiados, é o bolso do agricultor, da professora, querem sangrar o bolso até mesmo dos idosos pobres e dos deficientes do benefício da prestação continuada. Quero desmistificar, algo que tem sido bastante alardeado pela imprensa e por partidos de oposição, de que supostamente o governo teria decretado sigilo dos dados sobre a Previdência. Primeiro que isso é uma mentira, porque se efetivamente tivesse um decreto de sigilo, ele poderia ser publicado, estaria no Diário Oficial da União e não está. Não existe esse decreto de sigilo. Todos os dados envolvendo o déficit previdenciário já estão disponíveis há muito tempo. Agora, os cálculos em relação à nova Previdência, nós tivemos já governos anteriores que ou tentaram ou promoveram reformas previdenciárias. Governo Fernando Henrique, governo Dilma, governo Lula, governo Temer. Nenhum deles liberou os cálculos. De fato, nós da oposição reconhecemos que alguns ajustes são necessários. Sim, nós não negamos a importância de se debater a sustentabilidade da Previdência e mudanças que a tornem mais justas. Nós defendemos isso, mas não é isso que essa proposta de reforma faz. E o governo é tão fraco, tão desqualificado e tão desorientado, que a reação do próprio mercado, a quem o governo procura insistentemente agradar, hoje foi a pior possível. A bolsa caiu, o dólar subiu. A reforma é tão importante, nós gastamos por ano quase 700 bilhões de reais com aposentadorias. O orçamento da educação é 115 bilhões. O orçamento da saúde é 87 bilhões. O da segurança é 20 e poucos bilhões. Ou seja, nós estamos hoje quase que gastando tudo que nós temos de recursos com aposentadorias. E se não continuar nesse ritmo, a gente vai poder nem pagar os futuros aposentados, nem ter recursos para infraestrutura, para saúde, para educação, para segurança. E além disso, quem está no INSS ganha muito pouco, e quem está fora dos outros regimes ganha muito. Vai ficar mais iguais os brasileiros. A reforma é importante e é necessária. Depois da aprovação da constitucionalidade da reforma da Previdência, o governo liberou os dados que subsidiam a proposta. Ainda em relação à Previdência, repercutiu no plenário uma reportagem do jornal Folha de São Paulo que falava de uma suposta liberação de emendas orçamentárias aos congressistas que votarem a favor da proposta. Senhoras e senhores, eu sei por que alguns parlamentares aqui ficaram bravos. É porque a rede social, a pressão das bases, já está comendo solta. Deputado que votou ontem na CCJ a favor da reforma da Previdência, já está sentindo o peso dos seus eleitores que não concordam que as suas aposentadorias sejam retiradas. E hoje, os eleitores de alguns dos senhores, não quero generalizar, acordam com a notícia de uma negociação de 40 milhões de reais de emendas para votarem a favor da reforma da Previdência. Se há algum recebimento de recursos para votar a favor da Previdência, que prove, porque nenhum de nós do governo, e eu entendo aqui perfeitamente a revolta do vice-líder do governo Medeiros, nenhum de nós recebeu um centavo por isso. O que nós queremos é uma Previdência que corrija essas distorções históricas que já ocorrem há muito tempo e que nenhum governo teve a coragem para fazer as mudanças em que cortam na própria carne, como agora o governo Bolsonaro está fazendo. O que estamos vendo aqui é o retrato do que ocorreu ontem e nos outros dias em que houve o debate da Previdência por parte da oposição. Milhares de indígenas de todo o Brasil compõem agora o acampamento Terra Livre. É a 15ª edição e eu quero dizer que me somo à luta indígena. Com o lema, sangue indígena,
nenhuma gota a mais. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. A mobilização dos povos indígenas denuncia a atividade ilegal de madeireiros a desmatar e a dizimar os animais da floresta. Protestam nossos irmãos indígenas contra a proliferação de ameaças étnicas que estão acontecendo dentro dos territórios que são deles.